Bom dia, IPCA. Estamos juntos há 694 dias na nossa maratona bíblica. E hoje nós iremos estudar o Salmo 107 e o Salmo 108. Começaremos pelo Salmo 107. Este salmo, ele, de certa forma, ele celebra, mesmo não tendo um contexto, uma data especificada para ele, pelos elementos que existem neste salmo, nós entendemos que este salmo, ele, de certa forma, ele celebra a volta dos exilados. É muito interessante porque este salmo ele está estruturado, ele está organizado em 4 episódios, descrevendo 4 maneiras diferentes da triste situação da qual a nação de Israel fora libertada por Deus. Este salmo, o Salmo 107, ele segue um padrão. E o padrão começa descrevendo a calamidade, seguida por um clamor do povo. Logo após nós vemos uma resposta de Deus e em seguida ações de graças por tudo aquilo que Deus havia feito em resposta ao clamor do povo. Apesar das circunstâncias descritas neste salmo não serem incomuns, aplicam-se de maneira mais específica aquilo que o povo de Israel teve que suportar no cativeiro. Tendo isso como base, nós entendemos então que o versículo 1, do versículo 1 até o versículo 3, o salmista ele começa este salmo instando, convocando, instigando o povo a dar graças ao Senhor por sua bondade e sua misericórdia. Ele começa o salmo dizendo: rendei graças ao Senhor. E o alvo dessa convocação são os remidos do Senhor, descrito no versículo 2. É válido ressaltar que o verbo remir e suas variações são usados com frequência pelo profeta Isaías, justamente para descrever esse grande livramento que foi o livramento do cativeiro. O povo então deveria agradecer ao Senhor pela libertação da mão do inimigo. Quando chegamos nos versículos do versículo 4 até o versículo 32, nós vamos ver então os motivos do povo agradecer, os motivos da ação de graças. O salmista, ele usa, como já falamos, 4 ilustrações vivas do livramento efetuado por Deus para reforçar o seu chamado à ação de graças. Ele começa nos mostrando, do versículo 4 até o versículo 9, o cuidado divino pelos viajantes perdidos. Aqui, queridos, há uma clara referência à longa viagem da Babilônia de volta para Judá. Era uma viagem cheia de perigos, mas o Senhor levou o seu povo de volta para casa em segurança. Quando chegamos nos versículos 10 a 16, nós vamos ver que um dos motivos de dar graças ao Senhor, de agradecer ao Senhor, é pelos cativos libertados. Deus livrou o seu povo das trevas e das sombras da morte, quebrando as correntes que os prendiam, conforme o versículo 14 e o versículo 16. O versículo 16 ainda nos diz que o poder de Deus quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro, cumprindo assim uma profecia ou uma promessa descrita lá em Isaías capítulo 45, versículo 2. O terceiro motivo que esse salmista insta o povo a agradecer ao Senhor é pelos enfermos restaurados. Versículo 17 a 22. Nós vamos ver que a doença descrita nessa passagem não é a doença física, mas é uma doença espiritual, proveniente da culpa do pecado. Uma vez que o Senhor então curou esses rebeldes arrependidos, eles agora deveriam louvá-lo e adorá-lo. Quando chegamos nos versículos 23 até 32, nós vamos ver o 4º motivo deste povo dar graças ao Senhor. Era pelo livramento das vítimas da tempestade. Essa passagem ela tem uma conexão muito clara com Isaías 54:11. Em Isaías 54:11 é descrito que para o povo de Israel estar no cativeiro era como estar numa embarcação em meio a uma tempestade. Nestes versículos
23 até 32, é descrito uma intensa tempestade em alto mar. E a tripulação, de acordo com o texto, havia usado todos os seus recursos para tentar salvar, mas sem nenhum sucesso. Entretanto, eles resolveram clamar ao Senhor, pedindo socorro, pedindo auxílio de Deus. O Senhor, ele não apenas acalmou a tempestade, como também guiou os marinheiros e aquela embarcação até um porto seguro. Isso nos lembra, queridos, o que Cristo fez lá nos Evangelhos. Se você lembrar bem, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25, Cristo, ele acalma a tempestade. Os discípulos estão no meio de um intenso temporal, em alto mar, o seu navio a ponto de afundar, e Cristo acalma a tempestade. E esse texto, o correlato de Lucas 8, é João 6, 21, e nos mostra que Cristo não apenas acalmou a tempestade, mas como também levou aquela embarcação até um porto seguro. Entretanto, quando nós chegamos aí na parte final do Salmo, dos versículos 33 até 42, nós vamos ver que o padrão, calamidade, grito, salvamento e ações de graças, nós vemos que não aparece mais. Nós vamos ver apenas a conclusão deste salmo. E a conclusão deste salmo enfatiza a soberania de Deus. Os versículos 39 até 42 traz à memória o cântico de Maria, descrito lá em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. O versículo 43, então, encerra o salmo com uma exortação para sermos sábios e aprendermos com as outras pessoas. Entretanto, a pergunta que fazemos é: e o que nós, no ano de 2014, aprendemos com este salmo? Creio, meu querido, que a maior lição que devemos aprender deste salmo é que Deus, ele mostra o seu amor e a sua misericórdia para com os desobedientes que se arrependem e invocam o seu nome. O motivo de sermos gratos ao Senhor é porque o Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor nos libertou do cativeiro do pecado, e por isso temos todos os motivos do mundo para darmos graças e louvar o teu santo nome. E é aí que entra o Salmo 108. O Salmo 108, queridos, é um salmo extremamente positivo. É um salmo que enfatiza a vitória de Deus concedida a seu povo. E esse salmo ele tem um aspecto muito interessante que, de certa forma, é um pouco dissonante dos demais salmos. Por quê? Esse salmo, na verdade, ele é composto por dois outros salmos, por partes de dois outros salmos. Os 5 primeiros versículos do Salmo 108 derivam do Salmo 57, dos versículos 7 até versículo 11. E os versículos 6 a 13 derivam do Salmo 60, dos versículos 5 até o versículo de número 12. O Salmo 57, ele narra Davi sendo caçado. O Salmo de número 60 mostra Davi sendo derrotado. Só que esses dois salmos, tanto o 57 quanto o 60, eles incluem elementos de queixa. Entretanto, terminam com um tom extremamente positivo. Todavia, o Salmo 108 vamos dizer assim, ele juntou as duas partes positivas do Salmo 57 e do Salmo 60. O que nós vemos aqui é uma compilação de partes de dois salmos para criar um novo salmo. Um salmo que descreve a vitória concedida por Deus. O escritor, ele organizou esse salmo, e aí nós vamos ver que do versículo 1 até o versículo 5, começa com louvores ao Senhor. Em seguida, lembra o Senhor de suas promessas de conquistar e de derrotar os inimigos de Israel e lhes dar a terra. Quando chegamos nos versículos 10 até o versículo 13, nós vamos ver que este salmo ele encerra com uma oração pedindo a ajuda de Deus e com uma expressão de confiança no poder do Senhor. O que nós temos que colocar na mente, queridos, é que a verdade de Deus, ela se faz nova a cada situação diferente
que passamos. E que temos mais ainda a enfatizar nessa junção destes dois salmos para criar um novo salmo, é que cânticos mais antigos podem sim se tornar um cântico novo, quando novos desafios são superados com uma teologia imutável. Outra verdade que nós temos que entender deste salmo é que o louvor, a oração e as promessas formam uma combinação que pode ser encontrada com frequência nos salmos, um padrão que devemos imitar na nossa vida diária. Devemos louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Devemos nos curvar diante dEle em oração, reconhecendo a nossa total fragilidade e dependência dEle. Mas devemos sempre acalentar o nosso coração a esperança viva e verdadeira de que Deus nunca abandona o seu povo. Oremos. Deus, te damos graça por saber que tão grande salvação o Senhor operou nas nossas vidas. Assim como no passado o Senhor libertou o povo do cativeiro, quando o povo se arrependeu e voltou-se para o Senhor, nós hoje, Pai Santo, somos gratos ao Senhor, porque um dia pela Tua graça e misericórdia, o Senhor nos levou a arrepender dos nossos pecados e o Senhor nos libertou do cativeiro e do império das trevas. Te louvamos, Pai, te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, te bendizemos pelas vitórias que o Senhor tem concedido a nós em todas as áreas das nossas vidas. Somos gratos em nome de Jesus. Amém.